You ain't seen Saskatchewan in spring. You packed your car and sold most everything. Watching you leave hurts like hell. Malta, compraram uma faca, mas ela não trazia bainha e então querem saber como fazer uma vocês próprios? Ou então a faca que vocês compraram até trazia bainha, mas ela é assim, mais ou menos feia e vocês não gostam muito dela e então querem substituí-la por uma feita por vocês, mais bonita e personalizada? Querem aprender a trabalhar outro tipo de projetos em cabedal ou em cor? Então este vídeo é especialmente para vocês porque é precisamente sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar como fazer uma bainha em couro para a vossa faca de início ao fim. Okay? Portanto, vou-vos mostrar o processo de início ao fim, desde o recorte do formato da peça, ou recorte do formato da bainha que nós queremos a partir de uma folha plana de cabedal, uma folha plana de couro, a moldagem desse couro depois à nossa peça para ela ganhar o seu formato, o tipo de furação, ou a forma como eu vou fazer a furação por onde vai passar a costura, de forma a que ela fique uniformemente espaçada, formas de imprimir motivos decorativos na vossa bainha de maneira a personalizá-la, o tratamento que eu lhe dou, o tratamento que eu dou ao cabedal, ao couro, para o impermeabilizar e para o conservar, o tipo de costura que eu utilizo de forma a que isto fique tudo bonitinho e bem seguro, ou seja, de forma a que fique funcional, mas também bastante bonito. Ferramentas que eu utilizo para todo este processo, algumas ferramentas improvisadas que eu próprio fiz, caso não tenha acesso, ou caso não tenha as ferramentas ideais, ou as ferramentas profissionais, digamos assim, as ferramentas apropriadas para trabalhar o couro. Vou-vos mostrar algumas alternativas improvisadas que eu arranjei e que também funcionam muito bem. Portanto, tudo isso eu vou tudo isso eu vos vou mostrar e vai ser, como eu disse, o processo de início ao fim, desde uma folha plana de couro até ao produto acabado. Ou, como se costuma dizer, o processo de A a Z, de como fazer uma bainha para a vossa faca. E acho que também é importante porque daqui conseguem tirar ilações, ou conseguem tirar, conseguem tirar aprendizagem para inclusivamente fabricar outro tipo de projetos ou outro tipo de objetos que vocês queiram em cor, nomeadamente, por exemplo, uma bolsa de cintura, carteiras, malas, etc, etc, porque basicamente o processo é igual. O processo vocês vão ver aqui de início ao fim de fabrico de uma bainha é virtualmente igual para outro tipo de projetos que queiram também fazer em cor. Eu estou a aproveitar o facto de finalmente ter chegado a minha Pathfinder Knife Shop Mountaineer, uma faca que eu comprei na loja do Dave Canterbury, portanto feita pela loja dele, é Pathfinder Knife Shop Mountaineer, e então aproveitei que uma das opções é ela vir sem bainha, pode vir com uma bainha ou vir sem. Eu aproveitei, mandei vir sem, é mais barato, e então construiu a bainha para a minha faca e aproveitei esse facto para fazer este vídeo para vocês. Sinceramente espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Bushcraft Luz. Ok, vamos aqui agarrar no caixote da manutenção e fabrico de ferramentas, que é onde eu tenho as minhas ferramentas e os meus materiais todos que preciso para fabricar outras ferramentas e também para manter os meus equipamentos. Bom, em primeiro lugar vamos aqui começar por escolher aqui uma folha de cor, de cabedal, apropriada para o projeto que queremos fazer. Agora vou agarrar na faca para a qual quero fazer a bainha e vou tirar aqui medidas, ou pelo menos vou aqui desenhar um esboço da minha bainha. Esta aqui é a parte de dentro do cabedal, digamos assim, é a parte áspera, e esta vai ser a parte de fora, que é a parte suave. Portanto, aqui na parte de dentro vou colocar a minha faca, e eu já fiz aqui mais ou menos o desenho. Portanto, isto vai ser o centro da bainha, a linha central, e depois a bainha vai fazer isto e isto, sim. Ou seja, vocês têm que deixar espaço suficiente aqui entre o fio da lâmina, a parte afiada, e o exterior, porque é aqui depois que vocês vão fazer as furações para costurar a bainha aqui ao longo do exterior. Portanto, tem que haver espaço para isso. Estão a ver? Portanto, eu quero mais ou menos que a bainha vá até aqui, mais do meio do cabo,
para ter uma boa fricção e segurar bem a faca dentro dela. Portanto, aqui está. E basicamente eu tenho este desenho aqui e vou ter que projetar, fazer uma projeção do outro lado para ficar simétrica dos dois lados. Portanto, porque isto depois é isto que vai acontecer, vai ficar simétrico. Então o desenho é este. Aliás, eu já tenho aqui um desenho mais ou menos pré-definido para a maioria das facas que eu uso. Às vezes pode ser um bocadinho, posso encurtar um bocadinho esse desenho, ou estreitar um bocadinho, ou aumentar. Por exemplo, para esta faca eu aumentei, mas já tenho aqui mais ou menos aqui um desenho, porque já não é a primeira vez que faço, e assim torna-se mais fácil, é só desenhar aqui. Agora tenho que ver em que lado é que vai o passador, ou o loop, para colocar a bainha ao cinto. Se vai deste lado, se vai deste, okay? Ou deste, ou deste. Como é que eu vou fazer? Pá, isto é importante vocês terem atenção, porque senão vão transportar a bainha ao contrário, já me aconteceu. Portanto, a faca irá assim na bainha, esta é a parte de dentro, a bainha vai ser costurada assim, com a parte de fora assim, ou seja, as costuras vão aqui. Se eu sou destro, se eu uso a faca do lado direito do corpo, para as costuras irem para trás e esta parte, portanto, assim da bainha ir para a frente, o loop vai ter que estar deste lado. Se eu colocasse ao contrário, se eu colocasse, por exemplo, em vez de colocar o loop neste lado, colocasse neste, o que iria acontecer é que, se eu vou colocar assim a bainha e vou costurá-la aqui, portanto, se o loop estivesse deste lado, o que iria acontecer é que eu teria que colocá-la no cinto ao contrário. Eu teria que colocá-la no cinto assim, com as costuras viradas para a frente e esta parte virada para trás. Ou seja, estava a bainha ao contrário, já me aconteceu. Portanto, eu só colocaria o loop deste lado, se eu fosse esquerdino, se eu fosse canhoto e usasse a bainha do lado esquerdo. Se eu sou destro e uso a bainha do lado direito, vou colocar deste. Não se esqueçam que esta é a parte interior e esta é a parte exterior do cabedal. Ok, isto já se acerta tudo depois. Ok, malta, é isto que a gente procura. Ok, depois é colocar aqui e é mais ou menos depois assim que vai ficar. Bom, próximo passo é colocar o couro dentro da água durante aí 10 minutos. Estão a ver as bolinhas, as bolinhas a sair, o ar a sair de dentro do couro? É isto que nós queremos. Queremos ensopar o couro, deixá-lo ali durante 10 minutos, que é porque é isto, é molhando o couro que depois o conseguimos moldar e trabalhar. Só quando ele está molhado é que fica mole e dá para moldar a peça que nós queremos. Ok, perfeito. Tirei isto para fora. Em primeiro lugar, a faca convém cobri-la com papel celofane, estão a ver? Deste papel assim, toda, principalmente a lâmina. Neste caso está a lâmina e o cabo. Aliás, ela já veio assim, isto é como ela vem de fábrica. De fábrica, ela, como vem sem bainha, já vem toda coberta com papel celofane, mas se não viesse, era isto que vocês tinham que fazer. Principalmente se a lâmina não for inoxidável, se a lâmina, neste caso a lâmina é 1095 alto teor de carbono, principalmente se tiver alto teor de carbono, porque se a bainha está encharcada e isto vai ficar, agora vamos colocar a faca dentro da bainha para ela ganhar a forma da faca, o que vai acontecer é que a lâmina vai oxidar toda e corre mesmo o risco de começar a enferrujar durante o período que a bainha está a secar. Portanto, cobri-la toda com papel celofane, e este papel celofane é bom porque, como é muito fininho, não vai alterar como é que eu ia dizer, a forma que nós queremos dar à bainha. Portanto, é como se tivesse só a faca sem nada. Agora vou colocar como quer e vou dobrar. Para fixar isto, simples, vou aqui agarrar numa série de molas que eu tenho. E são estas molas que me vão ajudar a prender a bainha no sítio com o formato que eu quero. Ora, mas eu não vou colocar as molas diretamente na bainha. Porquê? Porque as molas vão estar a fazer força e se a bainha vai começar a ganhar o formato da faca, também vai ficar a ganhar o formato aqui das pinças. Ou seja, isto vai marcar o couro e eu não quero que isso aconteça. Para isso não acontecer, o que é que eu faço? Agarro em mais pedaços de couro e utilizo esses pedaços de couro para colocar na minha bainha e ela não ficar marcada.
Outra, eu vou aproveitar para também prender em conjunto aqui com o meu loop. Sim. Sim, desta forma. E agora ainda vou colocar uma aqui, estão a ver esta parte onde o cabo faz a transição para a lâmina, aqui, transição do cabo para a lâmina, ainda vou colocar uma aqui que é para isto ficar, esta forma ficar bem saliente. E agora é deixá-la secar, assim, por exemplo, ao sol e ao vento, e quando estiver completamente seca podemos continuar a trabalhar nela. Deixá-la aqui um bocado a secar e já cá voltamos. Outra coisa que vocês podem fazer para acelerar o processo é isto que eu às vezes costumo fazer. Ligar aqui um aquecedor, um bocado afastado da bainha. Atenção, a faca está lá dentro, por isso eu não quero aquecer demasiado a bainha, não quero que ela fique a ferver, por isso tem que ter atenção a isso. E então esta é uma maneira de acelerar o processo. Eu, de 15 a 15 minutos vou verificando, daqui a 15 minutos venho aqui, vejo como é que está, rodo, mudo de posição, rodo para o outro lado para secar do outro lado, e em princípio secar meia hora, 45 minutos deve chegar para secar. Ou então, se tiverem tempo, fazem o processo normal, que é, por exemplo, deixar de um dia para o outro a secar, para o couro secar totalmente. Isto é só uma forma de acelerar o processo. Bem, parece-me já está seco. E agora é uma questão de tirar isto. Estão a ver como ficou marcado? Aqui nesta peça de cabedal. Estão a ver? Isto fica marcado, mas no couro praticamente não fica nada, na peça que nós queremos trabalhar praticamente não fica nada. Este é o princípio de trabalhar couro ou cabedal para o moldarmos à peça que nós queremos. Primeiro molhamos para ele ficar maleável, flexível, depois moldamos e deixamos secar à volta da peça e ele, ao secar, vai manter a forma. Estão a ver? Aqui, faca, estão a ver? E ele mantém a forma que nós metemos. Agora o que eu vou querer fazer é alinhar aqui as bordas, porque elas ficam sempre um bocadinho desalinhadas. Para isso vou-me socorrer da minha faca. Uma faca afiada faz milagres. Não precisa ficar perfeito já, porque a seguir ainda vamos ter que pôr aqui uma peça aqui no meio do couro, mas minimamente igual. Bom, agora está na altura de fazer marcações, ou seja, imprimir algum desenho, algumas letras, algum tipo de símbolo que vocês queiram para tornar a vossa peça mais bonita. Então é mesmo isso que eu vou fazer agora. Ok, isto aqui, na borda. Se repararem, eu fiz assim uma pequena linha direita, aqui ao longo da faca, aliás, aqui ao longo da bainha, ao longo do lado da bainha, que é para agora escrever o meu nome por cima da linha e ele ficar direitinho. Uma simples linha a lápis. E é isso que eu vou fazer. Em primeiro lugar vou colocar um símbolo. Normalmente em casas que vendem couro, cabedal e ferramentas para trabalhar o couro, também vendem assim letras, como se fossem uns carimbos em relevo, com letras do alfabeto. E depois tem aqui esta peça, esta haste, que é o que vocês vão utilizar para martelar. Salvo erro, isto chamam-se marcadores de couro. E este conjunto, com as letras todas do abecedário, custou-me 20€. Agora, para marcar as letras, é importante ter uma coisa em atenção. É que, portanto, eu vou começar por escrever Bushcraft Luz, o nome do meu canal. Isto é o B, mas vocês, agora, quando rodam, o B vai ficar ao contrário. Por isso, o que vocês querem é precisamente começar ao contrário, com a letra ao contrário para vocês, porque agora, quando rodarem, ela vai ficar direita. No entanto, a maneira mais fácil de isto se fazer é ter atenção, porque normalmente todas as letras, cada uma delas tem aqui num dos lados, e apenas num dos lados, deixem-me ver qual é que é o lado, está aqui, estão a ver? Tem aqui num dos lados, parece uma setinha, estão a ver esta aqui, esta pequena setinha, ou este pequeno relevo, portanto,
só deste lado é que tem. Aqui. Dos outros lados não tem. O que significa que, quando estão a marcar as letras, esta espécie de setinha é para ficar para baixo. Ou seja, isto é para ficar assim. Vocês vão marcar assim. Vai ficar para baixo. E se vocês fizerem desta maneira, tenho a certeza que está sempre certo. Portanto, agora coloco aqui. Ok, está a setinha para baixo. Vou colocar a letra em cima da linha, que é a face da linha, e vou simplesmente martelar. É importante que utilizem um martelo, por exemplo, de borracha e não de metal, para não danificarem a parte de cima do vosso marcador. E agora, com umas pequenas pancadas. Estão a ver? Temos a letra B marcada e a marcar o resto por aí fora. Cá está, foi assim que ficou. Portanto, isto é uma questão de vocês decorarem a vosso gosto e personalizarem a bainha como quiserem, utilizando símbolos, letras, o que vocês quiserem, para a tornar mais bonita e mais personalizada. Neste caso, está aqui o nome do meu canal, Bushcraft Tools, PKPS, que é Pathfinder Knife Shop, depois MTNR, é tipo uma abreviatura que eu fiz de Mountaineer, que é o modelo da faca. Ok, a seguir o que eu quero fazer é arranjar uma tira de couro para colocar aqui junto à borda, junto ao limite, entre as duas partes da bainha, para servir de reforço. Portanto, vai ser uma tira de couro que vai servir de reforço para que a faca, quando está aqui dentro, sendo esta a parte afiada, por acidente, não possa correr o risco de, ao pormos e tirarmos, correr o risco de cortar através das costuras. E para isso é que eu vou arranjar esta peça portanto, esta tira de cabedal vai servir de reforço. Como é que eu vou fazer? Simples. Vou aqui, portanto, agarrar na bainha, abri-lo um bocadinho, vou desenhar o contorno aqui desde o meio, portanto, desta zona do meio, desenhar o contorno à volta da bainha, assim. Ok. E agora vou afastar um bocado, portanto, desenhei aqui, agora vou afastar um bocado da bainha e colocá-lo um bocado para cima para ter para ter um segundo contorno aqui, assim. De maneira que ele fique uniforme. Estão a ver? Isto vai ser a minha peça de reforço. Aqui. Isto, assim. Estão a ver? E agora vou colocar aqui. E isto vai... Lá está, o objetivo é fazer um reforço aqui da bainha. Agora, vou agarrar Super Cola 3 e barrar aqui e começar a fixar isto. Okay. Agora aqui, por cima da peça. Isto. E agora é que finalmente vamos acertar tudo. Agora finalmente vamos acertar todos os pormenores, tirar os excessos e alinhar tudo. Bom, agora a seguir está na altura de fazer a furação nas zonas onde queremos costurar. Vamos já pré-marcar ou perfurar com antecedência portanto, a zona onde depois vamos passar a agulha com a linha para costurar. Isto é couro, é cabedal, é duro, portanto uma agulha vai ter dificuldade em penetrar esta dureza do cabedal. Isto não é a mesma coisa que roupa normal, tecido normal. Então vamos furar com antecedência. E para isto ficar bonito, quero que fique sempre com o mesmo espaçamento em relação ao limite. Para isso, tenho aqui uma ferramenta que me ajuda bastante nisso, mas também podem fazer isto de forma improvisada. Eu já vos vou explicar uma alternativa de maneira a fazer isto de forma improvisada. Portanto, vão ver esta ferramenta que eu tenho aqui. Portanto, isto é um marcador de ranhura para furação e basicamente
Então o que eu vou fazer é encostar aqui esta parte aqui e passar ao longo do limite da bainha. E isto vai fazer aqui uma marca, vai ser o sítio onde vai a minha furação. Estão a ver? E assim ela vai ficar com o mesmo espaçamento da borda a toda a volta. Ora, uma forma de vocês fazerem isto de maneira improvisada, e era como eu fazia antes de ter esta ferramenta, é simplesmente agarrar num garfo. Estão a ver o que é que eu fiz? Torci estes 3 dentes do garfo e deixei este direito. E afastei-o mais um bocadinho. Estão a ver? E desta forma consigo fazer o mesmo. Vou aqui agarrar um pedaço de cor para vocês verem. Portanto, juntando os outros 3 dentes aqui à borda, agora inclino e consigo fazer algo semelhante. Ficar sempre com o mesmo espaçamento. A diferença é que o espaçamento é sempre o mesmo, enquanto nesta ferramenta eu consigo aumentar ou diminuir o espaçamento consoante quero. Aqui, basicamente, é sempre o mesmo, mas faz um efeito bastante semelhante, e era como eu fazia antes. Okay. Mas aqui, uma dica para vocês, de maneira a fazer as coisas improvisadas, se tiverem que as fazer, para não gastarem muito dinheiro. Agora, a seguir vamos tratar de colocar aqui os furos. Mais uma vez, eu quero os furos espaçados uniformemente uns dos outros. Para isso tenho aqui outra ferramenta, que é... Estão a ver? Uma rodinha. Esta ferramenta vem para aí com 3 ou 4 rodinhas diferentes, consoante o espaçamento que vocês querem nos furos. Também há uma forma de fazer isto de maneira improvisada. Então, basicamente o que eu vou fazer agora é passar a roda por cima desta ranhura que fiz. E assim tem agora a marcação dos furos espaçados uniformemente uns dos outros. Maneira improvisada de fazer isto. Mais uma vez, agarramos num garfo, desta vez com os dentes direitos. A única coisa que eu fiz foi com uma lima afiar os dentes para ficarem mais pontiagudos, mas de resto, pá, então é um garfo normal, enquanto o outro eu dobrei os dentes. Este é um garfo normal. E esta, mais uma vez, era a forma como eu fazia antes. Portanto, temos aqui a ranhura. O que eu faria era, colocava aí, marcava. Lá está, mais uma vez, o problema é que isto apenas me dá um tipo de espaçamento, enquanto a outra ferramenta tem 4 ou 5 rodinhas diferentes, com diferentes espaçamentos, os quais eu posso escolher. Aqui, só se utilizar um garfo diferente para fazer isto. Mas era uma forma como eu fazia antigamente. Portanto, 2 garfos conseguem fazer 2 ferramentas, substituir estas 2 ferramentas que eu tenho aqui. Estamos prontos para começar a furar. E para isso também temos várias opções. Em primeiro lugar, temos a opção tradicional, que é um furador. Okay? Um simples furador. E agora que temos as marcações é irem furando. Mas normalmente eu faço utilizo uma opção muito mais rápida e prática do que estas, que é um simples berbequim. Este até é a bateria, é simples de transportar, com uma broca extremamente fininha, para aí 2 mm de espessura no máximo. Mesmo muito, muito, muito fininha. E então, vamos a isto. Malta, querem ver um truque para os furos saírem alinhadinhos e não saírem assim tortos uns para um lado, outros para o outro? Porque não se esqueçam que nós estamos a colocar o berbequim, mas se não tivermos cuidado, podemos colocá-lo, estamos a olhar de cima e às vezes podemos colocá-lo mais assim, ou às vezes podemos colocá-lo, eu aqui estou a exagerar obviamente, mas num ângulo mais para este lado, ou um ângulo mais para este lado, e os furos aqui deste lado parece que saem direitos, mas depois do outro lado, em vez de também saírem direitinhos, começam a sair todos tortos, uns aqui, outros aqui, outros aqui, outros aqui, ou seja, começam a sair assim ao zigue-zague, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, assim, por causa da inclinação. Então como é que a gente faz para manter o berbequim direitinho? Simples. O que eu utilizo, e esta foi uma dica do Dave Canterbury, é uma bússola com espelho, e conseguem ver aqui a linha? Conseguem ver esta linha vertical, aqui? É o que eu uso
para nivelar, digamos assim, na vertical o meu berbequim. Portanto, eu tento alinhar a broca com esta linha. Estão a ver aqui esta linha no espelho? Esta linha é completamente vertical, então eu tento alinhar a broca com essa linha e assim sei que o berbequim está exatamente na vertical, pelo menos a nível deste ângulo lateral. Não está nem mais para ali, nem mais para ali. Depois temos de ter atenção também a este ângulo para a frente ou para trás. Okay? Mas o que me preocupa mais é este ângulo, ou para um lado ou para o outro, para os furos lá atrás não saírem em zigue-zague. E a bússola ajuda-me bastante. Depois é uma questão de também olhar de lado a ver se isto não está nem para a frente nem para trás, se está totalmente na vertical. Okay? Uma dica para vocês. Perfect. Perfeito. Agora temos que abrir isto. Que nós tínhamos colado. Agora temos que abrir. Já fizemos as furações, portanto não há problema nenhum. Conseguem ver as furações também na peça interior. Portanto, esta peça aqui que vai servir de reforço. Isto é a peça de reforço. Ok. Temos que abrir isto porquê? Porque agora eu já perfurei aqui onde quer, na parte do loop que vai prender no cinto. Agora vou ter que perfurar os furos correspondentes também aqui nas costas da bainha. Mas se isto estiver junto, vou furar as costas e a parte da frente também. Por isso, agora temos que abrir. Aliás, até posso pôr assim. Criar aqui de lado, na tábua. Perfeito. Com um pedaço de cor grande. Ok. Assim. Para isto não sair do sítio. Ok. E agora é furar. Bom, agora antes de darmos o tratamento final ou o acabamento à bainha, que é o que vai impermeabilizar e conservar contra as intempéries, falta só fazer uma pequena coisinha que é agarrar num bocado de lixa, assim numa lixa, e lixar os bordos. Todos os bordos aqui da bainha. Para quê? Para que as arestas fiquem mais suaves e não tão agressivas, tão vincadas, porque quanto mais vincadas ou mais agressivas forem, mais têm tendência com o tempo a começar a abrir, a desfarelar, e então é preferível que elas sejam suaves. Para isso, com um bocadinho de lixa, nós fazemos esse trabalho. Aqui o passador também. Bom, o que eu tenho aqui é uma mistura de cera de abelha, portanto, estão a ver, isto está completamente sólido, isto é sólido quando está à temperatura ambiente, e então isto é uma mistura de cera de abelha com óleo de linhaça fervido, que é isto, aqui que eu tenho aqui, isto é óleo de linhaça fervido. Fervido como é que eu ia dizer, é a especificação dele, há óleo de linhaça purificado, e neste caso é fervido. O óleo de linhaça purificado normalmente é um amarelo muito clarinho. O óleo de linhaça que se vende, o óleo de linhaça fervido que se vende nas lojas, tem esta cor. Ou seja, portanto é a especificação dele. Tem esta cor. E então a mistura que eu fiz foi cera de abelha, óleo de linhaça, mas para o tratamento que eu vou dar não causar que a bainha fique demasiado dura, assim dura como pedra, a mistura que está aqui feita é para aí 30 ou 40% de cera de abelha e 60 ou 70% óleo de linhaça. Ou seja, nem é metade, é menos cera de abelha e mais óleo de linhaça. E estas coisas normalmente aqui, aproveito para vos falar, normalmente estas coisas derretem-se em banho-maria, ou seja, um recipiente secundário com água, e esta água vai aquecer até começar a ferver, e depois desta água estar a ferver é que vai aquecer o que está no nosso recipiente principal, que é o que nós queremos derreter. A gente cá em Portugal chama banho-maria, e é uma maneira de a temperatura ser constante e não ficar demasiado elevada, que possa, por exemplo, causar que o líquido que está aqui dentro entre em ebulição ou pegue fogo. Atenção, esta mistura que está aqui, se chegar a uma determinada temperatura, pode se tornar inflamável e pegar fogo. Ao a derretermos em banho-maria é uma questão de segurança, porque
a temperatura não vai passar de um certo ponto e vai se manter constante. Okay? Bom, parece que está no ponto. Já está completamente líquida. Então, vamos simplesmente fazer é mergulhar a peça aqui dentro, mexer. Ó, estão a ver ela mudar de cor? Perfeito. Ok. Rodar. Agora ao contrário. Ok, tirar. Pôr aqui a secar. E daqui a 10 minutos, quando estiver seca, vamos dar uma segunda camada. Foi assim que ela ficou. Como podem ver, está bastante dura. Mesmo com aquela mistura de maioritariamente óleo de linhaça e menos porcentagem de cera de abelha. Se fosse então só com cera de abelha, ficava duro como pedra. Okay? E agora, o último passo antes de começarmos a costurar é remover este excesso da mistura em que nós banhamos a bainha. Para remover este excesso, simples. Vou aqui chegar ao forno, ligar o forno, pôr 100 graus, a 100 graus, chega, é mais que suficiente. E nós aqui vamos ter que ter atenção a isto, eu já vos vou explicar. Mais do que 100 graus vai estragar o trabalho. E agora vou colocar uma espécie de bandeja que eu fiz com papel de alumínio, colocar aqui a bainha e fechar. E em princípio daqui a 5 minutos está pronto. O que é que nós temos de ter atenção? Por isso é que não devemos aumentar a temperatura para lá dos 100 graus. Agora um pormenor extremamente importante, muito importante. Vocês durante este processo do forno não podem sair daqui nem tirar os olhos da bainha. Porquê? Porque se deixarem demasiado tempo a bainha ali dentro, o que vai acontecer é que ela vai cozer. Já me aconteceu mais do que uma vez. Se ficar demasiado tempo, chega a uma temperatura tão alta que vai começar a cozer e vai encarquilhar toda, e aquela bainha que vocês veem ali fica para aí metade ou menos metade do tamanho, toda retorcida, toda encarquilhada. Esqueçam, é para ir para o lixo. Muita atenção a isto, vocês não querem deixar chegar ao ponto da bainha cozer. Portanto, isto vai ser para aí 5 minutos, no máximo talvez. O que nós queremos é calor o suficiente para o excesso de cera e de abelha misturada com óleo de linhaça, aquele excesso escorrer ali para o papel de alumínio e ficarmos com a quantidade certa na bainha, ok? Portanto, por isso é que também eu não vou para além dos 100 graus e não vou sair daqui enquanto isto estiver a fazer. 5 minutos deve chegar o suficiente. Quando eu vir que já escorreu a maior parte dela, tiro-a dali. Estão a ver a diferença? Do que já escorreu. E eu agora, para prevenir, até posso tirá-la já para fora antes que escorra tudo e limpar o excesso, ok? Bom, hora de costurar. O que vocês querem começar por fazer, em primeiro lugar, é costurar este loop, ou este passador, esta presilha, por onde vai passar o vosso cinto. E foi o que eu comecei por fazer. Portanto, costurar esta presilha aqui nas costas da bainha. Porquê? Porque ela ainda está aberta e por isso eu ainda tenho acesso para poder costurar como deve ser. Se vocês costurassem primeiro toda esta parte lateral, a seguir já não conseguiam cozer isto porque não tinham acesso. E agora falta só fechar a bainha costurando todo este lado. Para isso eu vou utilizar fio encerado, cor bege. Gosto especialmente deste fio, é fio apropriado para o fio encerado, é fio apropriado para costurar principalmente estas peças em couro, e em qualquer loja que venda cor ou que venda ferramentas para trabalhar cor também vende fio encerado. Podem utilizar em vez disso, por exemplo, bankline número 12, que é a bankline mais fina, ou então uma fibra de uma bankline mais grossa, que é a bankline 36, mas para mim fio encerado é o mais apropriado e vai dar um contraste desta cor bege, vai dar um contraste muito bonito com a bainha. E então, para além disso, tenho aqui uma sovela, isto chama-se sovela de costura, que me vai facilitar também o processo e vai torná-lo muito mais rápido do que ter apenas uma agulha.
E então a seguir o que eu quero fazer é medir este comprimento e multiplicá-lo por 5 ou 6. 5 ou 6. Ou seja, vou precisar 5 ou 6 vezes este comprimento de fio. Porque senão vai-me faltar fio para fazer o trabalho. Agora, numa das pontas quero dar um nó, mas de forma a deixar algum comprimento de fio a sobrar. E vocês já vão perceber porquê. Portanto, assim, um nó. Aliás, quero dar 2 ou 3 nós, uns por cima dos outros, para ficar um nó único, mas bastante grosso, porque vai ser um nó de paragem que vai impedir o resto da linha de passar os furos. Algo deste género. E depois com fio a sobrar, uma boa quantidade a sobrar para além do nó. Agora, portanto, isto vai ser a parte final do fio. Agora vou buscar a outra ponta do fio e vai ser essa outra ponta que eu vou enfiar aqui no buraco da agulha. Assim. Ok, já está. E agora qual é a técnica que eu vou utilizar para cozer a bainha? Muito simples. Vocês vão ver que é uma técnica simples de perceberem e que vai deixar a bainha com uma costura espetacular. Portanto, o que eu vou começar por fazer é, do interior da bainha, vindo, portanto, do interior, vou enfiar a agulha pelo primeiro fio, pelo primeiro furo, aliás, e agora vou tirar o fio da agulha e puxar a agulha para trás. Ok, assim. E agora, o que isto vai fazer é que o nó de paragem, a ver? O nó de paragem vai ficar no interior. O nó de paragem vai ficar no interior da bainha em vez de ficar por fora. Portanto, enfiamos o fio no primeiro furo, mas vindo do interior, para o nó ficar lá no meio. E agora vou agarrar na agulha e enfiar no segundo furo, do outro lado da bainha até este lado. Assim. E agora enfio a linha na agulha. Já está. E agora puxo para o lado de cá e cá vem o fio todo atrás. Perfeito. Ok. E agora, sem tirar a linha da agulha, enfio nos furos a seguir, ou seja, nos terceiros furos dos dois lados. Passo para este lado e agora sim tiro a linha da agulha. Assim. E tiro a agulha para fora e puxo tudo. Assim. Agora vou enfiar a agulha nos quartos furos, vinda do outro lado, e enfio a linha na agulha. E puxo tudo para o outro lado. Assim. Agora, sem tirar a linha da agulha, enfio nos quintos furos. E agora sim posso tirar a linha da agulha. E puxo a agulha para fora e puxo a linha. Agora, vindo do outro lado, passo para o furo a seguir, enfio a agulha, agora deste lado enfio a linha na agulha, passo tudo para o outro lado. E agora, sem tirar a linha da agulha, enfio a agulha nos furos a seguir, vindo do outro lado. Portanto, eu estou sempre a enfiar a agulha vinda de baixo, portanto, vinda da parte de trás da bainha. Enfio sempre a agulha no mesmo sentido. Ok, portanto, ok, furo a seguir. E agora posso tirar a linha e tirar a agulha. E basicamente o que vocês começam a ficar é com algo deste género. Portanto, estão a ver, as costuras não estão seguidas, tá? Esta deste furo para este, depois esta deste furo para este, depois esta deste furo para este, esta deste furo para este, esta deste furo para este, ou seja, estão, como é que eu ia dizer, estão, as costuras estão alternadas, não estão seguidas. Por exemplo, deste furo para este não há nenhuma. E aqui atrás a mesma coisa.
Okay? Portanto, do primeiro furo para o segundo nem sequer há costura nenhuma. Há deste para este, depois a seguir não há nada, deste para este, a seguir não há nada, deste para este, a seguir não há nada, ou seja, estão alternadas. E se calhar aí vocês já pessoal está a dizer, mas isso não vai ficar como deve ser. Vai sim senhora, porque eu vou costurar assim, alternado, como tenho estado a fazer até ao final da bainha. Depois, quando chegar ao final da bainha, volto a costurar outra vez alternado para trás, ocupando os espaços que desta vez a linha não passou. Portanto, os espaços que ficaram em branco, sem a linha passar, quando eu costurei neste sentido, esses espaços vão ser ocupados quando eu costurar novamente para trás. Tiro o fio. E chegamos ao último furo. Ok. Enfiar a agulha. Passar o fio. Enfiar o fio. Passa tudo para o outro lado. E foi com isto que nós ficamos. Estão a ver? Portanto, costuras alternadas de um lado e do outro. Portanto, alternadas deste lado e do outro lado. É a mesma coisa. Estão a ver? Costuras em que de uns buracos para os outros tem fio e de outros para outros não tem. Tanto de um lado como do outro. Agora, como é que fazemos? Simples. Voltamos para trás. Portanto, enfiamos no último furo. Enfiamos no último furo e passamos para este lado. Agora é simples. É voltar para trás. Agora, enfiamos no furo a seguir. Assim. Tiramos a linha e puxamos a agulha para fora. E puxamos. Ok. Agora. Passamos para o furo a seguir. Salvo erro é este. Vamos ver. É exatamente este. E agora passamos a linha e puxamos tudo para o outro lado. Ok, agora sem tirar a linha, passamos para o furo a seguir. Assim. Tiramos a linha, tiramos a agulha e passamos tudo para o outro lado. Ok. Agora, no furo a seguir, que este deve ser este. É assim, exatamente. Enfiamos a linha, puxamos tudo para o outro lado. Agora, sem tirar a linha, espetamos no furo, portanto, no furo a seguir e passamos para o outro lado. Agora tiramos a linha e tiramos a agulha, passamos tudo para este lado. E como estão a ver, agora estamos a preencher os espaços que não tinham fio. Como cozemos intercalado para este lado, e agora chegamos ao final e estamos a voltar para trás e a cozer intercalado para este, estamos a passar o fio nos espaços onde ainda não tinha fio. E acho que vocês conseguem ver, tanto deste lado como deste. Estão a ver? É assim que está a ficar, tudo seguidinho. Bom, basicamente a maneira como eu estou a costurar esta bainha é muito simples e vocês agora vão compreender quando eu vos explicar aqui neste desenho que eu fiz em tamanho gigante. Portanto, isto basicamente, estes são os buracos de um dos lados da bainha, de uma das camadas da bainha, e estes aqui em baixo são os buracos do outro lado, ou da outra camada da bainha. E então, como eu vos disse, o que eu fiz foi enfiar a agulha num dos primeiros buracos, mas vinda do interior, portanto, não do exterior, nem daqui, não, vinda do interior, passei a agulha num dos buracos e a linha também. Aqui vai ser onde vai ser, aqui vai ser onde vai ficar o meu nó de paragem para o resto da linha não passar. A seguir ao nó temos mais um bocadinho de linha que sobra. E então basicamente eu enfiei num dos primeiros buracos vinda do interior, a seguir enfiei nos segundos buracos, depois enfiei nos terceiros buracos, depois nos quartos buracos, depois nos quintos, nos sextos, nos sétimos, portanto assim em zigue-zague.
E como estão a ver, o que isto vai fazer é criar uma costura alternada nos dois lados. Portanto, estes dois buracos estão ligados, mas estes dois aqui já não estão. Estes a seguir estão, mas estes dois já não estão. Estes estão. Quando eu chegar ao fim, portanto, passo, portanto, a agulhadinha vem daqui, vou enfiar nos últimos buracos, e agora o que é que eu vou fazer? É isto. É enfiar novamente nos buracos a seguir, é enfiar 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 nos buracos a seguir, nos outros a seguir, e por fim, no último que sobra, e agora sim, temos dos dois lados uma costura contínua. Portanto, simples. Passo para o próximo furo, para este. Ok. Fio a linha. Puxo. E agora finalmente chegamos ao último furo. Enfio. E agora, portanto, estão a ver o último furo. No último furo eu vou enfiar, mas em vez de sair pelo outro lado, ou seja, em vez de sair por aqui, por este furo, como eu não quero que o nó fique por fora, eu estou a enfiar no primeiro furo deste lado, portanto vai sair aqui neste primeiro furo, e depois já não tenho mais por onde pôr. Como eu não quero que o nó fique por fora, vou enfiar, mas vou tentar tirar a agulha assim, a meio, estão a ver? Sem passar para totalmente para o outro lado, ou seja, tirar a agulha pelo interior, assim. E agora tiro a linha, posso tirar a agulha, puxo a linha e temos a nossa costura pronta. O que é que falta fazer? Simples. O que falta fazer é dar agora aqui um nó, e por isso é que eu deixei, lembrou-se daquele nó de paragem, e eu deixei um bocadinho mais de fio a sobrar, foi por causa disto, porque agora eu posso agarrar nos dois fios e dar dois nós, assim, assim, um nó, e agora outro nó por cima do primeiro. E agora é só cortar o excesso das pontas e queimar com um isqueiro. Assim, até se pode juntar, que elas colam, isto derrete e elas colam umas às outras. E está feito, está cozido, está costurado. Vejam esta obra de arte. Para finalizar, vou só aqui dar uma camada de óleo de linhaça na bainha para ela ficar mais hidratada, mais brilhante. E está feito. Okay. Assim, uma boa camada de óleo de linhaça em toda a bainha. Nas costuras também. Vamos testar a ver se cabe? Como se costuma dizer, cabe que nem uma luva. Pá, impecável. Está com fricção certa, porque não deixa a faca sair daqui, mesmo que eu abane. Pá, mas não tem demasiada fricção que torne difícil tirar a faca, nada disso. Está com a fricção certa, portanto tem o formato certo. Impecável. Pá, e é isto, malta. Como viram, não é assim tão difícil fabricarmos nós próprios uma bainha para a nossa faca ou outra peça em cabedal, em couro. O processo é o mesmo, é tal e qual
o mesmo, moldar a peça, portanto, moldar o que vocês querem, o cabedal à vossa peça, o tratamento, as costuras, é igual, portanto, podem tirar lições daqui. Como viram, não é difícil, inclusivamente fazendo com algumas ferramentas improvisadas. Se não tiverem as ferramentas indicadas ou as ferramentas certas para este tipo de trabalho, podemos improvisar com algumas ferramentas para fazer algo semelhante, com relativa facilidade. E foi este o processo da A a Z, de início ao fim, de fabricar uma bainha em couro para a vossa faca. Sinceramente espero que tenham gostado. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Mais vídeos virão brevemente para o canal, mais vídeos virão brevemente no canal. E, portanto, obrigado pelos vossos comentários, pelo vosso apoio constante e vemos no próximo.